Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui reunidos no nome do Senhor, nessa quarta-feira, meio da semana, 11 de fevereiro de 2025. Opa, 2026. Estamos aqui reunidos em nome do Senhor, amado, nessa quinta semana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma manhã com o Evangelho. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa. Você que vai chegando, vai curtindo, vai deixando seu comentário. Que nessa manhã o bom Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, possa ser sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, no nome do Senhor. Amém? Seja bem-vinda, Rose. Rose já está aqui com a gente hoje ao vivo. Deus abençoe. Evangelista Antônia Lúcia, Deus abençoe. Ieda Maria, Deus abençoe nessa manhã. Irmão Cosme Souza, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Todos os irmãos e irmãs. Ramon Martins, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Sejam abençoados pelo Senhor, né? Que o Senhor tenha uma palavra para a sua vida, uma palavra para a sua casa no dia de hoje, amém? O evangelho de hoje é Marcos 7,14, que diz assim: convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da boca da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus disse: então vocês também não entenderam, não compreenderam? Tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado. Assim Jesus considerou puro todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso contamina. Porque de dentro do coração da pessoa procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as avarezas, a maldade, os enganos, a libertinagem, a inveja, a blasfema, o orgulho, a falta de juízo, e todos os males vêm de dentro e contamina as pessoas. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus, amém? Que bom, amado, ter você aqui comigo nessa manhã. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que Deus nessa manhã nos traga uma palavra de Deus para o nosso coração. Amados, existe uma diferença muito grande. Seminarista Carol Cruz, Deus abençoe, Carol, sua vida em nome de Jesus, amém? Existe uma diferença muito grande entre ouvir e entender. Talvez exista entre o ouvir e o entender um abismo imenso, até mesmo um submundo. Porque nem tudo que as pessoas ouvem, elas entendem. É verdade? Às vezes alguém fala uma coisa com você muito rápido, em meio a um barulho, e você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? O que você falou? Às vezes a pessoa estava até perto de você, mas você não consegue ouvir, ou melhor, você não consegue entender o que aquela pessoa falou. O texto ele é muito claro que Jesus ele fala assim, vocês precisam escutar, né? A expressão não é nem ouvir, é escutar e entender.
entender, porque muitas vezes nós ouvimos a palavra. Muitas vezes você ouve o que Deus está dizendo, mas não adianta você apenas ouvir a palavra. O ouvir você ouve com o ouvido, mas o entender a palavra você entende com o seu intelecto, com o seu coração. Muitas vezes Satanás ele não se preocupa em você ouvir a palavra. Ele até deixa você ouvir a palavra, mas ele se preocupa se você vai entender, se essa palavra vai entrar no seu coração e se você vai praticá-la. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor, nesse início de live, falando: Senhor, eu não quero apenas ouvir o Evangelho de hoje. Eu quero poder entender o Evangelho. Porque, volto a repetir, entre ouvir, escutar e entender, existe uma grande diferença. O texto é muito claro, amado. Jesus, ele termina com um protocolo de comidas, aonde os judeus eles tinham muitas restrições, né, sobre alimentação, dada pela lei, entendida também pela tradição, aonde as pessoas tinham muita preocupação com o que poderia comer e o que não poderia comer. Jesus aqui, amados, ele quebra um protocolo dizendo que o que contamina não é o que entra, né? Não é uma carne, não é uma alimentação, porque o que entra, amados, é muito simples, ele não vai para o coração. O que entra, amados, não vai para o seu coração, para a sua mente, o que entra vai para o seu estômago. E ele faz o processo natural e sai. Jesus está aqui quebrando um muro onde os judeus tinham tantas restrições de comida, tantas restrições do que entra, mas eles não se preocupavam com aquilo que saía da sua boca. Porque eles não comiam isso, não comiam aquilo, não comiam aquilo outro, mas tudo que saía da sua boca, muitas vezes era ódio, era mágoa, falso julgamento, falsa santidade. Eles destilavam pela boca aquilo que o coração estava cheio. Eles eram preocupados com o que comiam, mas esqueciam que o grande problema não é o que entra, que vai para o estômago. O grande problema é o que sai. O grande problema nessa manhã, amados, não é se você come carne de porco ou não. O grande problema não é se você come carne sexta-feira ou não. Isso é um particular seu. O grande problema é o que tem saído da nossa boca. O que tem sido fruto das nossas palavras. Porque o próprio Senhor Jesus ele vai dizer o quê? Que a boca fala do que o coração está cheio. E que enganoso é o coração do homem mais do que tudo. Quem o poderá conhecer? Isso, amados, é uma prova. É uma prova que eu preciso tomar cuidado com as minhas palavras. Eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu falo como sentimento. Quando eu uso uma expressão, vamos usar uma expressão bem chula aqui. Ah, poderia ter morrido mesmo. O que tem no meu coração? Ah, bem feito, né? Sofreu um acidente bem feito. Do que é que o meu coração está cheio? Porque a minha boca não vai falar, amados, algo que não está enraizado no meu coração.
tudo que está enraizado no meu coração vai ser transmitido pela minha boca. Às vezes a pessoa fala assim, eu falei da boca para fora. Não queria ter falado isso, não. Nada é da boca para fora. Tudo, o mais mínimo possível, vem do coração. E é onde nós precisamos ter essa preocupação de quê? De entendermos que o nosso coração precisa estar limpo. Porque ele é a fonte de todas as coisas. Nosso coração, a nossa alma, porque o coração, a gente bota a mão aqui, mas aqui é o que bomba sangue. Mas o coração que eu digo é aqui, nossa mente, as nossas emoções. Elas precisam estar, amados, direcionados por Deus. Elas precisam estar guiadas por Deus. E elas precisam estar submissas a Deus. Nessa manhã, não permita que o seu coração te comande mudando os sentimentos. Se você vê que existe algum sentimento dentro do seu coração que não agrada a Deus, faça uma faxina hoje. Tire hoje. Arranque hoje. Por quê? Porque é como uma bagunça de acúmulo. Acumula uma coisa, daqui a pouco acumula outra, daqui a pouco acumula outra, e quando você vai ver, você está cheio de coisa acumulada. O nosso coração, amados, ele tem tendência a acumular. Tanto que a gente, quando ouve o Evangelho, Jesus vai dizer, porque deles procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, avarezas, engano, libertinagem. Olha quantas coisas procedem do coração se esse coração não estiver submisso a Deus. O meu coração e o seu coração nessa manhã precisa estar submisso a Deus. Porque quando ele está submisso a Deus, essas coisas não têm força. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, tem liberdade aqui. Pode mexer na casa. Pode fazer uma faxina na casa. Tira do meu coração tudo que não vem de ti. Tira do meu coração tudo que não procede de ti. Para quê? Para que eu tenha um coração segundo o coração de Jesus. O que emanava do coração de Jesus? Misericórdia, compaixão, graça, perdão. Isso emanava do coração de Jesus. O nosso coração, por conta própria, ele não produz essas coisas. O nosso coração, por conta própria, produz adultério, avareza, maldade, libertinagem, inveja, blasfema, orgulho, falta de juízo. Isso é o que produz o nosso coração se o nosso coração não tiver sujeito ao Sagrado Coração de Jesus. Por isso, nessa manhã, amados, peçamos ao Senhor, purifica, Senhor, o meu coração e os meus lábios, para que dos meus lábios só venha sair tudo que o meu coração produz de bom. Agora, tudo que o meu coração produz de ruim, filtra, Senhor. Tira, arranca, para que eu não venha verbalizar. Para que eu não venha verbalizar, para que eu não venha testemunhar contra a mim mesmo tudo aquilo que está no meu coração. Peçamos ao Senhor no dia de hoje que o nosso coração seja limpo,
que os nossos lábios sejam purificados e que o nome do Senhor venha a ser engrandecido. Lembre-se, a boca fala do que o coração está cheio. E o coração por si só, ele é enganoso. Mas quando o meu coração é um coração sujeito ao coração de Jesus, as minhas palavras serão diferentes. O meu modo será diferente. E o nome do Senhor é glorificado pelo que eu falo, pelo que eu penso e pelo que tem dentro do meu coração. Essa é a palavra do Senhor, irmãos e irmãs. Graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã? Coloque diante do Senhor o seu coração. Coloque diante do Senhor as suas necessidades. Ele conhece cada necessidade sua. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e tudo que pensamos. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Se nós acordamos vivos, Senhor, é porque o Senhor tem uma obra em nossas vidas. Nós queremos te agradecer pelo Evangelho do dia. Queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no nome do Senhor. Quero te agradecer, Senhor, porque nós poderíamos estar nas nossas atividades e depois ler uma palavra, ouvir uma palavra, mas o Senhor nos despertou para ouvir o Evangelho de hoje. E se o Senhor nos despertou para ouvir o Evangelho de hoje, é porque o Senhor queria falar conosco. Por isso, Senhor, guarda o nosso coração. Guarda, Senhor, nessa manhã a nossa vida. Nós não queremos, Senhor Deus amado, falar, pensar, emanar as coisas da carne, os desejos carnais, as obras da carne. Mas nós queremos emanar nessa manhã tudo que vem do teu coração. Por isso, nessa manhã, faz o nosso coração semelhante ao teu, disposto a obedecer, disposto a cumprir o teu querer, disposto a fazermos, Senhor Deus amado, tudo que o Senhor quer que façamos. Abençoa o nosso dia, abençoa os nossos planos, a nossa saída, a nossa chegada, que tudo, Senhor, venha acontecer de acordo com a tua vontade. Pedimos ao Senhor a tua proteção, pedimos ao Senhor, Deus amado, a tua bênção, e que em nome do Senhor Jesus possamos, Pai, viver esse dia debaixo da tua bênção. São as bênçãos que nós pedimos, orando no nome de Jesus, a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, se na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Que bom, querido, que você esteve comigo até o final desta live, entendendo que o que contamina não é o que você come, o que contamina é o que sai do seu coração. Que façamos um check-up geral do nosso coração e meditemos. Se existe alguma coisa, pede Jesus, tira do meu coração. Eu quero ter um coração semelhante ao de Jesus. Amém? Como toda quarta-feira nós fazemos antes de recebermos a bênção, nós vamos orar a nossa fé. Como é que nós oramos a nossa fé? Pelo credo apostólico, afirmando tudo que nós cremos em Deus.
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aonde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus vai dizer amém. A palavra de Deus hoje para a nossa vida é: eu quero ter um coração segundo o coração de Jesus. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Fiquem com Deus até sexta-feira, quando nós voltamos com o Manhã com o Evangelho. Deus abençoe a todos. Um beijão do pastor Cássio. Graça e paz.